Capítulo 899. O grande dia. 2. Violette riu mais um pouco. Estava muito grata ao seu eu do futuro por lhe dar uma vantagem. Então, olhou para as meninas dormindo ao redor do quarto de forma dominadora antes de abrir as duas mãos, levá-las para os lados e rapidamente juntá-las em um movimento de palmas. Um eco estrondoso ressoou pela sala, explodindo em um ruído ensurdecedor. Kiar! Meus ouvidos, que porra foi essa? As meninas exclamaram ao redor. Meninas, é hora de acordar. Vocês não vão querer perder o grande evento, né? Disse Violette. Violette. Então foi obra sua. Por que você fez isso? Rosnou Natásia. Para te acordar, é claro. Violette sorriu. Agora, vão tomar um banho. Vocês estão com cheiro de sexo. E não se esqueçam das roupas para cobrir a nudez. Vocês são as damas do dragão do caos, sabiam? Como podem se dar ao luxo de ser tão preguiçosas? Ouviram-se muitos resmungos irritados, mas as meninas não tinham como refutar as palavras de Violette, principalmente quando Victor não estava por perto para dizer que, já que ele não acordava, elas não precisavam acordar cedo. Kaguya, cuide das meninas e certifique-se de que elas estejam apresentáveis, disse Violette enquanto se virava e começava a sair. Sim, lá de Violette, respondeu Kaguya. Mãe, Hilda, vamos visitar nossa nova aliada alienígena. Violette riu para si mesma como se tivesse ouvido uma piada cujo contexto só ela conhecia. Por que você está rindo, minha filha? Você não entenderia, mãe. Você não entenderia. Violette sorriu maliciosamente. Agnes estreitou os olhos, olhou para Kaguya e fez um gesto com a mão que dizia, fique de olho nela. Kaguya assentiu, entendendo o gesto de Agnes, e então pegou um orbe de sua sombra. N1N, lá de Kaguya, uma voz feminina foi ouvida. Fique de olho em Violette e relate tudo o que ela estiver fazendo. Isso é sensato. Sim, Kaguya assentiu. Não era como se ela tivesse más intenções em relação a Violette, ela só queria garantir que essas mudanças não fossem influências de seres externos que queriam prejudicá-la. Portanto, ela manteria vigilância, embora tal preocupação não seja necessária. Afinal, Darling não deixaria esse tipo de coisa acontecer sob sua supervisão. E ele definitivamente sabe o que aconteceu com Violette. No entanto, ele escolheu não nos contar por um motivo, pensou Kaguya. Ela entendia muito bem a dinâmica entre Victor e Violette. Não havia segredos entre os dois. Violette definitivamente contou a Victor sobre a visão do futuro, e por isso ele não fez nada. Violette sorriu levemente quando sentiu as sombras observando-a. Como esperado, eles são espertos demais para o próprio bem. Meu eu do futuro estava certo. Felizmente, não preciso me preocupar. Afinal, Darling já sabe de tudo, pensou Violette. Chegando ao laboratório de Ruby, Violette, Hilda e Agnes entraram. Logo depois, avistou uma mulher de 3 metros de altura, acompanhada de Aline e Ruby. Aline e Ruby usavam uniformes de pesquisadoras e olhavam para um holograma gigante à sua frente. Se implementarmos essa tecnologia, poderemos avançar nossas comunicações por pelo menos 100 anos no futuro. E também ficará mais fácil a comunicação entre dimensões, disse Ruby, surpresa. No entanto, a comunicação entre galáxias não é possível. Por exemplo, só podemos nos comunicar entre dimensões que estejam no mesmo setor. Você não conseguirá se comunicar com o Nightingale da Terra, explicou Velnora. Mas já conseguimos isso com a tecnologia das bruxas. Então podemos integrar essa tecnologia a este sistema? Perguntou Alina. Sim, é possível. Velnora assentiu. Portanto, a comunicação entre galáxias será possível, disse Ruby. Este setor é estranho. Em algumas áreas, vocês são extremamente subdesenvolvidos e, em outras, há tecnologias que só existem nos setores de nível mais alto, refletiu Velnora. Para você é estranho, mas para nós é normal, comentou Ruby. Eu sei. Velnora assentiu. Usando seus poderes, ela se comunicou com a tecnologia, e o holograma começou a se mover. E como se fosse um quebra-cabeça, o modelo começou a se formar, que logo se transformou em pequenas pulseiras. Esse poder é bem invejável, comentou Aline. De fato. Ruby concordou. Com apenas um aceno de mão, Velnora pulou todo o processo de construção do item e criou algo completamente baseado em teorias. Por que uma pulseira? Ruby perguntou depois de analisar o projeto. É mais prático, mas pode ser feito em outros modelos, como brincos, colares,
etc. Como a estrutura de algo tão complexo pode caber em algo tão pequeno? Aline estava completamente confusa. Tecnomancia, respondeu Velnora. Vamos encarar isso como uma besteira mágica. Aline revirou os olhos. Explique, Ruby falou. Resumindo, meu poder pode eliminar e substituir diversos processos em uma tecnologia, tornando o item extremamente compacto, algo assim. O item foi desmontado novamente, e as meninas viram as partes grandes do comunicador desaparecerem e serem substituídas por energia pura. Em seguida, o item foi remontado compactamente como um brinco. Entendo. Você elimina todo o processo assim, correto? Mas esta é apenas uma maneira amadora de usar meu poder. Eu costumo usá-lo assim. Velnora desmontou o item novamente antes que um poder azul neon com alguns resquícios dourados avançasse em sua direção, e com um aceno de mão, o item foi compactado bruscamente, voltando a ser o mesmo de antes. Aquilo era divindade, sim. Minha divindade tem semelhanças com os deuses da forja, mas, diferentemente deles, eu não lido com metais, mas sim com tecnologia. Suas palavras significavam que, assim como os deuses da forja, que podiam pular todo o processo de fabricação de um item, ela podia fazer o mesmo com sua divindade. Isso é interessante. Disse Aline, já pensando em várias possibilidades de uso daquilo. Podemos usar isso para criar equipamentos mais sofisticados. Hefesto faz a base, e você termina o resto. Ruby falou exatamente o que Aline pensava. Velnora sentiu. Ela fez algo semelhante em seu setor também, embora, neste, o deus da forja parecesse ser mais competente do que o do seu setor. Isso é incrível. Isso abre possibilidades para tantas coisas. Nossa tecnologia estará 500 anos à frente do resto das outras facções. Aline falou com um grande sorriso no rosto. Esta é apenas a ponta do iceberg dos designs que Velnora nos deu. 500 anos mais avançados é apenas um pequeno número. Nossa tecnologia estará tão à frente da concorrência que tudo que as outras facções usarem será visto como algo bárbaro para nós, disse Ruby, animada, enquanto a dupla de cientistas estava tendo um orgasmo neurológico pensando em possibilidades futuras. Uma voz chamou a atenção das meninas. Isso é incrível, mas vocês não estão esquecendo de algo, meninas. O quê? Ruby e Aline olharam para Violet. Hoje é o grande dia, certo? Todas as amantes e esposas de Darling devem se preparar para se transformar em dragões. Espera aí, eu também? Perguntou Aline, confusa. Ela achou que não se transformaria em um dragão porque era apenas uma amante. Sim, Victor vai transformá-los em dragões demoníacos como os Aladraque, disse Violet, ignorando as dúvidas de Aline e se concentrando no assunto em questão. Ele consegue fazer isso agora? Ruby perguntou, incrédula. Claro que pode. Ele é um deus dos princípios e um progenitor com acesso completo à alma através dos poderes da negatividade de seus próprios poderes como progenitor vampiro. Com isso, ele pode criar sub-raças de sua raça principal com bastante facilidade. Velnora respondeu, não só isso, com seu recém-adquirido poder sobre a criação, se ele treinar sua proficiência a um nível adequado, ele pode até criar raças completamente novas que não têm nada a ver com sua raça principal, por exemplo, raças de setores de níveis superiores. Velnora ficou atordoada quando percebeu esse detalhe importante. Ele pode criar aquelas raças guerreiras. Com isso, nossa força aumentará ainda mais, exclamou Velnora internamente. Ela rapidamente abriu uma tela à sua frente e começou a procurar registros sobre os deuses da criação em seu setor. Como imperatriz antiga, ela tinha relatos, vídeos e relatórios escritos pelos próprios deuses descrevendo como era aprimorar sua divindade. Eu encontrei. Ela rapidamente começou a trabalhar quando encontrou o que estava procurando. Compile todas essas informações em uma pasta grande. Quero os registros de todas as divindades relacionadas a Victoria Lucard. Roger. Compilando informações. Tempo de espera. 60 segundos. Tanto tempo? Perguntou Velnora, incrédula. Para alguém com tecnologia super avançada como a dela, 60 segundos era muito tempo, o que só demonstra a quantidade de dados que ela tinha armazenado em seu traje. Velnora, o que você está fazendo? Perguntou Alina. Nada, só percebi que não pensei muito bem nessa situação devido ao meu choque. Mas já estou resolvendo isso. Violet bateu palmas novamente, dessa vez criando o mesmo eco que ressoou pela sala. Hugo. Meus ouvidos. Aline resmungou. Violet, o que é isso? Primeiro as reuniões importantes, depois o trabalho,
disse Violette, séria. Agora, vão se arrumar. Vocês não querem deixar a Darling esperando, né? Ela sorriu no final. Essas palavras foram motivadoras o suficiente para fazer Ruby e Eline correrem para o banheiro para tomar um banho. Hugh, você não pode me avisar quando for fazer isso. Agnes resmungou enquanto esfregava as orelhas. Se eu avisar você, perderá o apelo, disse Violette. Hilda revirou os olhos. Veonora, você irá também, disse Violette. Hã? Eu também? Perguntou Veonora, confusa, obviamente. Violette sorriu. Hilda conhecia aquela cara. Era a mesma cara que Violette fez quando a trouxe para a área restrita das esposas. Como uma mulher mais velha e experiente, ela não cairia naquele truque novamente. Infelizmente, Veonora não percebeu essas nuances de Violette, concentrando-se principalmente na tela flutuante. Então, ela apenas assentiu, indicando que iria. Ótimo. Violette sorriu. Guerra. Território do clã Adastela. Victor olhou para o território do clã Adastela que estava em processo de mudança para a dimensão do panteão egípcio antigo. Este lugar está completamente devastado. Para onde foram as montanhas? Perguntou Nero, curioso. As montanhas eram a forma de defesa final criada pelos ancestrais de Eleonor, aparentemente, sob comando de alguém da linhagem principal do clã Adrastela, especificamente o atual líder do clã. As montanhas poderiam se transformar em golems gigantes. Olha, vê aquelas pedras ali? Eram os golems. Victor apontou para as rochas ao longe que tinham corpos humanoides. Nero assobiou. Que ótimo. Será que temos algo assim também? Temos algo que eu criei. Mas não pode ser chamado de defesa definitiva. Isso é interessante. Acho que posso fazer algo com os vulcões do meu planeta. O núcleo do planeta de Victor estava imerso em fogo de dragão. Um fogo que tinha propriedades destrutivas que rivalizavam com as do Deus da Destruição. Algo parecido com a Estrela da Morte de Star Wars. Victor pensou que não tinha preocupações em usar a energia do planeta. Afinal, essa energia seria recuperada enquanto ele estivesse no planeta alimentando-o. Eu também posso usar o sol do meu mundo. Algo como uma explosão poderosa para eliminar tudo. Todas as ideias de Victor eram voltadas para explosões em massa. Por sorte, o Piz estava por perto e disse, esses golems são ridículos. Algo bonitinho e pequeno seria legal. Essas palavras impediram Victor de pensar em usar o sol como uma bomba nuclear e o fizeram pensar em algo menor e mais eficiente. Algo como um golem menor e altamente eficiente que servirá como batedores. É possível. Posso expandir isso e otimizar várias partes. Vamos criar a Skynet. Vamos lá. Victor riu ao pensar nisso. Robôs eficientes e subespécies de dragões. Ele gostava do rumo que seu pensamento estava tomando. De repente, sua mente vagou para as Valquírias, depois para o panteão nórdico e para Ellie. Pensando bem, ainda preciso visitar o inferno nórdico, hein? Como será a aparência de ela? Victor decidiu não usar suas memórias de outros seres para descobrir a aparência de ela. Queria manter a surpresa. Victor, chegamos, disse Metis. Victor acordou de seus pensamentos e olhou para a entrada da mansão de Eleonor. Já chegamos. Sim. Respondeu Metis. Isso é bom. Victor assentiu. Há quanto tempo meus pensamentos não vagam assim? Perguntou-se. Como sempre precisava se manter alerta, geralmente não deixava seus pensamentos vagarem e relaxava a mente. Esse passeio com minhas filhas também está me fazendo bem. Pensou Victor ao entrar na mansão do clã Adastela e ver as Valquírias empacotando suas coisas. Vencedor. E aí, meninas? Victor levantou a mão levemente em um cumprimento que não condizia nem um pouco com seu status grandioso. Mesmo tendo muitos títulos e uma posição muito alta, ele não deixou que isso afetasse seu comportamento com as pessoas próximas. Vim visitar. Capítulo 900. O grande dia. 3. Então, como está indo a mudança? Perguntou o Victor. Bem. Se não fosse por você ter pegado nossos 2 líderes principais e feito eles perderem alguns dias. Dorothy Adrastela comentou astutamente. Victor sorriu ironicamente diante da resposta astuta de Dorothy. Bem, precisávamos comemorar, não é? Eu sei o que você está comemorando, Dorothy comentou naturalmente. Brutal Segs. Alexa Adrastela acrescentou em um tom monótono. As Valquírias e Victor ficaram sem palavras quando ouviram o que os dois disseram. Ignore-os, Victor. Eles só estão com inveja, comentou Henrietta em tom maternal. Oi. Não somos nós.
Alesha e Dorothy se sentiram ofendidas. O que você está fazendo aqui, Vic? Perguntou Henrietta. Victor olhou para a mulher gordinha de cabelos castanhos e olhos negros com um olhar sutil. Em vez de responder, percebeu algo mais importante. Parece que você evoluiu bastante, Henrietta. Os olhos de Henrietta se contraíram. Você notou? Claro que notou. Foi tolice acreditar que não notaria. Claro que sim, eu sou um deus de força, sabia? Victor sorriu. Mas mesmo sem essa divindade, posso ver que você e as outras valquírias também evoluíram. Parece que a última guerra foi mais significativa do que eu pensava. Claro que sim. Nos livramos do nosso inimigo predestinado. Bem, parcialmente, resmungou Juliette. As expressões das 6 valquírias presentes ficaram feias ao pensarem na atitude de Eleanor de usar os nativos como ferramentas de trabalho e não matá-los. Esta foi uma decisão difícil para Eleanor também. Não a julgue demais. Victor falou gentilmente. Como um deus da vingança, ele entendia muito bem os sentimentos de todos, mas mesmo sem esta divindade, ele conseguia simpatizar com todos ali. Afinal, ele jamais perdoaria seus inimigos. Mas, como Deus tem tantos conceitos contraditórios, isso lhe deu uma nova perspectiva sobre as coisas. O Deus dos inícios dentro dele, que abrangia o lado da vida, o Deus da honra marcial e da natureza dentro dele, disse-lhe que ele deveria encarar essa situação com olhos mais neutros, enquanto as outras divindades, como vingança e assassinato, clamavam por sangue. Acabou que essa contradição tornou sua decisão neutra e, por isso, ele deixou que os envolvidos tomassem a decisão, apenas apresentando a realidade para ambos os lados. Para ser honesto, ele estava tentando se controlar um pouco para não deixar que suas divindades tomassem decisões por ele, mas estava se mostrando mais difícil do que o esperado. Como Deus da natureza, da vida, do lar, da família e da criação recém-adquirida, ele queria preservar a vida, mas como Deus do assassinato, da vingança, da negatividade do sangue, ele também se inclinava mais para a morte. As divindades da guerra, força, Yandere e beleza eram mais neutras em relação a toda essa contradição. Eu realmente sou um deus do caos. Victor balançou a cabeça internamente. Ele havia se tornado literalmente uma contradição ambulante. Eu sei. Eu entendo que foi difícil para ela. Eu realmente entendo. Mas é difícil de aceitar. Juliette falou com uma expressão de desconforto no rosto. Era difícil simplesmente deixar os inimigos contra os quais lutaram a vida inteira impunes daquele jeito. Quanto eles sacrificaram por essa vitória? Quantos membros do clã Adrastela foram perdidos para esses monstros? Toda a linhagem principal do clã Adrastela foi praticamente exterminada, com Rose e Eleanor sendo as últimas da linhagem principal, e tudo isso por causa desses monstros. Os pensamentos de Julieta eram claramente compartilhados com as outras valquírias, não apenas com as valquírias. Praticamente todos relacionados ao clã Adrastela não gostaram muito dessa decisão, nem a própria Eleanor nem Rose gostaram muito. Mas, como líderes, em vez de encarar a situação com olhos vingativos, tentaram encontrar maneiras de se beneficiar, então escravizaram todos os nativos. Era um destino terrível, mas muito melhor que a morte. Afinal, na morte, tudo acabava, e mesmo como escravos, eles poderiam ter uma chance em um futuro distante de se redimir. Por assim dizer, embora essa fosse uma possibilidade muito improvável, afinal, diferentemente dos humanos, que esquecem facilmente as coisas que lhes são feitas, as raças longevas não eram tão estúpidas, elas eram bastante rancorosas. Victor não pensou muito sobre isso. Para outros, a escravidão pode parecer algo ruim, mas quem era ele? Ele era o rei demônio da tirania. Ele escravizou todos os demônios sob seu domínio e fez o mesmo com os panteões grego e egípcio. A história foi escrita pelos vencedores, e esse fato nunca mudaria, não importa em que era o mundo eles estivessem. Outro motivo pelo qual ele não estava tão preocupado era por causa de sua esposa, Eleonora Adrastela. Ela era uma guerreira honrada e justa, mesmo que a situação lhe deixasse um gosto amargo na boca. A honra marcial de Victor ressoou profundamente com seres como Rose, Eleonor, Scatarce e Jeanne. Eles eram guerreiros, não monstros, e não levantariam suas espadas contra os inocentes e impotentes. Mas isso seria diferente se esses mesmos inocentes pegassem em armas e decidissem atacá-los. Independentemente da decisão de Eleonor e Rose, como subordinados, vocês devem confiar na sua líder. Ela já falhou com vocês? A pergunta de Victor ficou sem resposta quando todos ficaram em silêncio. Confia um pouco mais nas minhas esposas.
Elas não fazem as coisas pela metade. Elas nunca fazem. Victor sorriu levemente, ao ver Eleanor e Rose sendo faladas daquele jeito. Um sentimento de inveja cresceu um pouco nas valquírias, mas elas decidiram não se concentrar nisso e concordaram com Victor, deixando essa história de lado por um momento. Victor mudou de assunto para descontrair. Vocês não devem conhecer minha nova aquisição, né? Victor apontou para Metis. Ao ver a alta e imponente dragonesa que as observava com um olhar neutro, as meninas se sentiram um pouco desconfortáveis. Você conhece Metis, uma deusa dragão, e minha filha? Ela é uma deusa do conselho, da estratégia, da astúcia e da sabedoria. Astúcia e sabedoria são suas maiores divindades. A apresentação de Victor surpreendeu não apenas as valquírias, mas também a própria Metis. Ela jamais imaginou que ele apresentaria como sua filha. Um fato que a deixou com sentimentos mistos de vergonha e felicidade. Prazer em conhecê-la pessoalmente, Metis, disse Henrietta, HMM. Metis assentiu. Prazer em conhecê-la também. Sentindo que o clima estava um pouco tenso por algum motivo, Victor falou com um sorriso. Vocês parecem conhecê-la, bem. Sim. Nós a conhecemos. Lady Eleanor e Rose nos contaram sobre ela, disse Judy. Entendo. Agora entendo. Eles conversaram sobre quem ela era antes, sim. Metis, a antiga deusa Titã e esposa de Zeus. Dorothy falou, ex-esposa, acrescentou Metis, com um grunhido de insatisfação vindo tanto do seu novo lado quanto do seu antigo. Só nessas ocasiões os dois lados entravam em sintonia, certo? Ex-esposa. Dorothy falou com um sorriso forçado. N01N. Embora Metis não fosse uma combatente, ela ainda era um dragão verdadeiro, e sentir pressão de um dragão não era saudável para eles. Para não tornar a situação ainda mais estranha, Victor decidiu mudar de assunto. Vim aqui hoje por um motivo. É para te dar presentes. Presentes. Vale ressaltar que essas palavras fizeram todos esquecerem qualquer tipo de sentimento em relação ao assunto anterior. Afinal, que mulher não gosta de presentes? Victor olhou para as 6 mulheres com abdominais definidos, vestindo roupas de ginástica e girando as armas que ele havia dado a elas de presente, HMM. Realmente uma visão digna de ser vista. Ele apreciou a vista, mas sem nenhum sentimento extra. Era sempre gratificante ver guerreiras competentes em seu ofício. Judy, a valquíria de longos cabelos azuis e olhos castanhos, girou os 2 deagles pretos que recebeu de Victor e atirou em direção ao alvo. Boron, o boneco de treinamento feito de materiais monstruosos foi completamente aniquilado, junto com a parede atrás dele. Santo. Este poder. Ela comentou, incrédula. Cuidado com a penetração, comentou Victor, enquanto com um aceno de mão, todo o lugar foi reparado novamente. Nero ergueu a sobrancelha quando viu que o poder era semelhante ao da sua arma. Pai, o senhor deu a ela armas parecidas com as minhas? Perguntou Nero. Sim, é semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Afinal, é uma arma personalizada. Você deu a cada um deles uma arma personalizada? Nero foi mais específica na pergunta. Claro. Afinal, elas são minhas antigas companheiras, mesmo que tenha sido só por algumas batalhas. Sem mencionar que também são os pontos fortes de Eleanor e Rose, então precisam se manter fortes. Não seria exagero dizer que Victor confiava muito nas valquírias, então tal tratamento era normal da parte dele. Dorothy, a valquíria loira de olhos dourados, agarrou suas 2 espadas e, com uma velocidade incrível, começou a atacar o ar, apenas para perceber que sua lâmina era tão afiada que, se ela colocasse poder suficiente nela, poderia lançar golpes de poder com a espada. Isso é incrível, disse Dorothy, maravilhada. As 2 espadas superavam facilmente todas as que ela já tivera. Essas armas são artefatos de nível mais alto. Ela murmurou, incrédula, enquanto olhava para as espadas com cores pretas e detalhes violetas, com as quais todos concordavam. Claro que sim. Afinal, eles foram criados por Hefesto e eu usando o meu próprio fogo. As meninas ficaram ainda mais incrédulas ao ouvir isso. Elas perceberam que aqueles artefatos eram mais valiosos do que imaginavam. Está tudo bem para nós aceitarmos isso? Perguntou Henrietta, sentindo-se desconfortável em aceitar um artefato tão caro. Tudo bem. Fiz especialmente para você. Victor respondeu com um sorriso radiante que fez as garotas ao redor olharem hipnotizadas. Até Metis, o Piso e Nero não foram exceção. Percebendo o estado das meninas, o sorriso de Victor se transformou em um sorriso irônico,
e ele perguntou de um jeito que as acordou do seu estupor. Então, você gosta deles? Sim. Respondeu Dorothy. Adorei. Juliette falou, o melhor presente de todos. Judy falou, nós os amamos. Todos falaram em uníssono, como se quisessem expressar sua gratidão. Ótimo. Teste as armas e depois me diga se você quer mudar alguma coisa, disse Victor. Alessia olhou para sua lança, que tinha os mesmos detalhes das armas das outras valquírias, e então encarou o Victor com um olhar sutil. Para uma guerreira como ela, tal presente poderia ser considerado um pedido de casamento, mas ela sabia que estava pensando demais, e Victor simplesmente as presenteou para torná-las mais fortes, e foi isso que tocou o coração dela e de todos os outros. Aquela gentileza, aliada à força capaz de proteger tudo, ela se aproximou sorrateiramente de Henrietta, que estava testando seu escudo, sua espada larga e seu novo cajado. Henrietta. O quê? A mulher olhou para Alessia. Esse plano de Salomão ainda está de pé? Henrietta abriu a boca para dizer algo que parecia uma piada, mas quando viu o olhar anormalmente sério de Alessia, ela suspirou e então olhou sutilmente para Victor, que os observava treinar como se estivesse procurando algo para melhorar. Marta, você está usando a alabarda um pouco errado. Vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. A valquíria de cabelos castanhos olhou para Victor, incrédula. Ela não estava tentando menosprezá-lo nem nada, mas era mestre em alabardas. Quando estava prestes a negar o pedido de Victor, percebeu quem estava falando. O homem foi o maior gênio do milênio, que deixou de ser apenas um humano para se tornar um deus. Qualquer conselho dele seria útil, então ela se aproximou dele e lhe entregou a alabarda. As meninas pararam de praticar com suas novas armas e olharam curiosas para Victor. Sua forma em si não está incorreta. Perdoe-me pela minha escolha de palavras anterior. Marta corou um pouco de vergonha ao perceber o motivo da resposta. Não precisa se desculpar, só fiquei surpresa. Ela respondeu rapidamente, tentando evitar qualquer mal-entendido. Victor assentiu e sorriu, indicando que não havia problema, e voltou à sua lição. O erro que você está cometendo é que está colocando muita força nesta arma. Algo que não é necessário, já que esta é uma arma que cresce e responde ao usuário. Eu a criei especificamente para você, então veja-o como uma extensão de si mesmo. Victor pegou a alabarda e se posicionou, olhando para o céu. Então, ao mover o braço, tente fazê-lo naturalmente. Assim, Victor casualmente balançou o braço em direção às nuvens e, por alguns segundos, nada aconteceu até que todas as nuvens em linha reta foram cortadas ao meio. Marta se esqueceu de respirar ao ver tal absurdo. Parecia que estava assistindo Rose praticando suas artes marciais. A lâmina também é muito afiada, então não é preciso muito esforço, acrescentou, entregando a alabarda para Marta. Tente você. Marta pegou a alabarda nervosamente e tentou aplicar o conselho de Victor. Relaxe. Você está muito tenso. Uma aura calmante se espalhou pelo corpo de Victor, uma aura de natureza e lar. Mesmo estando do lado de fora, Marta sentia-se como se estivesse em casa relaxando em sua cama. Era muito confortável, de forma totalmente automática. Ela pegou a alabarda e, com um gesto natural, como se tivesse preguiçosamente levantado a mão para pegar o controle remoto da televisão e ficar ainda mais confortável, ela balançou a alabarda, assim como Victor. Nada aconteceu por um momento até que o ataque casual de Marta dividiu tudo em uma linha reta na frente dela. Santo! As valquírias ficaram incrédulas diante de tal demonstração. Uma coisa era Victor fazer isso, afinal, ele era normal e ridiculamente forte. Mas outra coisa era Marta fazer isso. Então, os resultados tiveram um efeito muito mais forte sobre eles. Ótimo! Muito bom! Só tente usar algo mais resistente da próxima vez. Victor riu gentilmente. Marta corou um pouco de vergonha, mas seus sentimentos de excitação e felicidade não puderam ser escondidos. Henrietta, que observava tudo, olhou para Alessia em seguida. Sim, talvez devêssemos colocar o plano em prática. Precisamos da ajuda de Rose e Eleanor. Ouvi dizer que os clãs Snow, Fulger e Scarlet estão formando uma frente unida. Precisamos apoiar nossa líder também, disse Alessia, séria. Sim, tudo é pelo bem do nosso líder. Definitivamente não estamos fazendo isso porque ele é um homem que me deixa molhada. Henrietta também assentiu seriamente. Alessia quase perdeu o equilíbrio com o absurdo que ouviu de Henrietta, embora essa besteira também não fosse algo que ela pudesse negar. Capítulo 901, O Grande Dia. 4.
Depois de entregar os presentes que havia reservado para as meninas, Victor decidiu deixar o clã da Estela e ir para outro lugar, com Nero agora ocupando os ombros de Victor e Mopis furiosamente amuada segurando sua mão. Victor decidiu fazer uma visita ao céu, mas antes de seguir para aquele destino, ele perguntou a Roxane: as meninas estão prontas? Ainda não. Violette está a caminho do clã Fulger para buscar Sasa. Ela também está com saudades de algumas meninas, como Maia e Leona. Deixando Leona de lado, estou surpreso que Maia tenha aceitado. Achei que ela continuaria sendo um lobisomem agora que sua raça tem um progenitor ativo, e recusaria a transição. Em suas próprias palavras, eu sempre achei as características de lobisomem de depender de um grupo para ficar mais forte e irritantes. Então me tornar um dragão é algo muito bem-vindo para mim. Também posso me aproximar de Victor dessa forma. Roxane falou enquanto imitava a voz de Maia perfeitamente. Victor riu. No final, ela só está fazendo isso porque quer ficar perto de mim. Bem, essa é a maior parte da motivação das garotas. Claro que ficar mais forte também é um bônus. Victor assentiu. Não percebeu de imediato, mas desde que se tornou um deus do povo conhecido como Yanderes, percebeu que sua presença inconscientemente influenciava as pessoas a se tornarem esse tipo de pessoa. Era mais ou menos a sensação que a sua divindade do lar tinha, mas diferente da sensação aconchegante que as pessoas sentiam, sua divindade Yandere fazia com que as pessoas ao seu redor se tornassem mais obcecadas por seu amor. Isso é um pouco perigoso. Victor não conseguia parar de pensar nisso. Infelizmente, ele tinha muito pouco controle sobre essa divindade para conseguir apagar completamente sua influência. Pelo menos ela só afetava pessoas próximas. Então isso era uma vantagem. Quando eu aparecer, verei pessoalmente quem quer se tornar um dragão ou não, Victor falou. O plano ainda é o mesmo que o inicial. Sim, eu quero todas as minhas esposas como dragões. Victor não subestimou as outras raças. Estava longe de ser possível para ele ter tal pensamento, mas era um fato inegável que os dragões possuíam vantagens inerentes impressionantes em comparação com outras espécies. E se ele se aventurasse em um setor de nível superior, onde todas as existências fossem como uma versão de um deus primordial treinado, ele não queria arriscar. Portanto, toda sua família deveria se tornar dragões. Apesar disso, Victor não forçaria ninguém a se tornar um dragão. Afinal, entre suas esposas, havia pessoas como Aruna e Tasa, que se orgulhavam de sua própria raça. Embora, mesmo que eu tente transformar Tasa em um dragão, pode não funcionar, considerando que ela é uma progenitora, pensou Victor. Apesar de parecerem semelhantes, as situações de Roberta e Tasa não eram. Enquanto Tasa era uma progenitora viva, Roberta era uma mulher que carregava consigo a alma de Medusa, a progenitora das Górgonas. Essa distinção criou um equilíbrio no qual Roberta poderia se tornar um dragão e, ao mesmo tempo, permanecer a progenitora das Górgonas. E Ana. Victor ficou em silêncio por alguns segundos. Devido às ações de Victor de criar um mundo pessoal só para sua família, Leon começou a se afastar inconscientemente, sem querer. Era mais como se o mundo atual de Victor não tivesse entretenimento, e a maioria dos trabalhos de Leon exigiam que ele ficasse em Nightingale ou nas terras que ele conquistou do panteão egípcio. Devido a essa separação, sua mãe acabou se aproximando cada vez mais dele do que o normal. Afinal, ela trabalhava na administração da mansão de Victor, ela também assumiu o papel de herdeiras e líderes vampiros quando necessário. Essencialmente falando, Ana estava sendo treinada para ser a líder de tudo quando Violette ou Victor não estivessem presentes. O mesmo treinamento que Ruby, Saz e Violette estavam recebendo, Ana também estava recebendo. No total, havia 7 mulheres sendo treinadas para ser imperatriz, e essas mulheres eram Ana, Sasa, Ruby, Violette, Jeanne, Helena e Kaguya. Apesar de serem treinadas para exercer tal poder de comando, isso só aconteceria se Ana ou Violette não estivessem presentes. Normalmente, treinar Ana para ser sua imperatriz deixaria Victor furioso, mas seu pensamento não era o mesmo de antes. Ele vivera por quase um milênio no inferno, depois se transformar em um dragão e, mais tarde, em um deus-dragão, sob influências de diversas divindades. A perspectiva mortal e de senso comum que ele tinha foi completamente destruída, apesar de Victor ser essencialmente o mesmo Victor que era quando se tornou um vampiro. Era um fato inegável que ele havia mudado, como poderia não ter mudado? Sua existência havia sido reformada diversas vezes, sem mencionar que, dentro dele, ele guardava bilhões de memórias de outros seres. Victor pode parecer jovem,
mas mentalmente ele tem a mesma idade de um deus ancião. Portanto, suas noções básicas como humano foram completamente destruídas, embora sua essência como homem de família nunca tenha mudado. Deixe o tempo dizer como será o nosso futuro, foi tudo o que Victor conseguiu dizer. A questão com Ana era complicada, embora ele não repudiasse mais a ideia. Afinal, eles eram seres essencialmente diferentes agora. Ainda havia a questão do testamento de Ana. Victor confiava que a mulher que o criou tomaria uma boa decisão. Ela sempre tomava, no final, e quando essa decisão fosse tomada, ele a respeitaria, independentemente de qual fosse. Apesar de ter o ponto de vista de um deus ancião, ele não cairia na arrogância que todos os deuses sofreram. Permaneça sempre humilde, não importa quanto poder você tenha, assim, a arrogância não o cegará para coisas importantes. Entendo. Vou deixar esse assunto nas mãos dele então. Sim. Avise-me que quando estiverem prontos, visitarei o céu. Victor colocou a mão no bolso e tirou o comunicador que havia recebido do Pai Celestial. Sétimo céu do panteão bíblico, o lugar onde residiam o Pai Celestial e seu general, que era seu braço direito. Ariel voou em direção ao jardim onde um homem de meia idade estava sentado, observando a paisagem à sua frente. Ela parou de voar e falou em tom urgente. Pai, o Deus Dragão do Caos está vindo visitar. Sim. Ele me notificou. O que devemos fazer? Deixe-o entrar, é claro, mas... a presença caótica dele não contaminará o céu? Perguntou Ariel, genuinamente preocupada. Afinal, somente seres puros poderiam entrar naquele lugar. Ah, você não precisa se preocupar com isso, minha filha. Se o problema é uma questão de pureza, posso lhe garantir que esse indivíduo é muito mais puro do que eu. O Pai Celestial sorriu levemente. Ariel queria refutar que tal coisa fosse possível, mas não ousou dizê-lo. Aquelas palavras foram ditas pelo próprio Pai Celestial, e se ele disse algo, era porque havia uma certa verdade naquelas palavras, verdades que ela desconhecia. Eu confiarei nele. Para deixar claro, tente não antagonizá-lo. Atualmente, ele é o ser mais importante do nosso setor, e procurar briga com ele é tolice. Ariel engoliu em seco e assentiu, um pouco nervosa. Sim, pai. Primeiro céu. Uma brecha apareceu no espaço, e Victor, junto com Alpis, Nero e Metis, passaram por ela. Então isso é o paraíso. Victor olhou ao redor, curioso. É mais chato do que eu pensava. Nero foi honesto. Branco. Brilho. Meus olhos. Hugo. Alpis parecia estar cega pela claridade ofuscante daquele lugar. Parece que eles adoram branco, hein? Comentou Metis. Mesmo sendo uma deusa titã, ela nunca tinha vindo àquele lugar, e sentiu que não havia perdido nada ao ver que o lugar era feito inteiramente de estruturas brancas com pequenos detalhes dourados. Ela viu que, em algumas áreas, havia casas flutuando nas nuvens também. Eles parecem estar vindo em nossa direção com intenções hostis. Metis apontou o óbvio. Deve ser porque eu invadi o espaço ao redor desta dimensão, disse Victor sem se importar muito. O que devemos fazer, pai? Perguntou Nero sem se preocupar muito. Ela tinha seu pai ali, e duvidava muito que qualquer um daqueles seres pudesse derrotá-lo. Afinal, ele era o mais forte. Bem, eu acho. Espere, estou sentindo Ariel vindo em nossa direção em alta velocidade. Assim que ele disse essas palavras, estrondos altos foram ouvidos, e logo um serafim de 6 asas apareceu na frente dos anjos. General Ariel, seus tolos, não conseguem ver quem é o convidado. Seus miolos de pombo estão podres. Ariel rosnou, preocupada com os seus, enquanto se irritava com a aparição tão repentina de Victor. O silêncio caiu sobre eles quando essas palavras foram ditas e, logo, todos olharam na direção de Victor. Victor sorriu neutramente para todos enquanto balançava a cabeça. Apesar de exibir um sorriso normal, para todos os anjos presentes, parecia o sorriso da pura maldade. Ah, Alucard! Essa reação nunca envelhece. Nero riu sadicamente. Era sempre legal ver a intensidade com que outros seres reagiam ao seu pai. Ei, vim te visitar. Não estou atrapalhando, né? Victor deu um sorriso encantador que só fez todos tremerem ainda mais. Claro que não. De nada, gritaram todos em uníssono. Ariel suspirou ao ver isso. Aqueles bravos anjos estavam morrendo de medo só com a presença de Victor, e esse fato a fez refletir. Como é que não o identificaram logo de cara? As feições de Victor são marcantes demais para qualquer um simplesmente esquecer. Ariel olhou para Victor e, com os olhos,
viu uma leve ilusão ao redor dele que o fazia parecer um intruso comum. Este homem. Ela rosnou internamente ao perceber que Victor estava brincando com eles desde o começo, porque ela ficou brava de repente. Opis perguntou curiosamente. Ela tem tensão pré-menstrual, disse Victor. Nero e Metis deram tapas na testa diante da resposta de Victor. Opis gaguejou. Pré-menstrual. Hein? Ela ficou irritada ao pensar. Que palavra difícil. Pense nisso como algo que mulheres um pouco mais velhas têm. Então Nero também tem. Opis olhou para a irmã. Nero corou. O quê? Você tem aquela pré-empa alguma coisa? Perguntou Opis. Ainda não. Quer dizer, eu sou um vampiro nobre. Normalmente, isso começa a acontecer aos 21 anos, quando meu corpo está mais desenvolvido, e só acontece algumas vezes por ano. Por que estou explicando isso? Nero gritou furiosamente. Ai, ao ouvir a discussão que começou por causa de Victor, o temperamento de Ariel ficou ainda mais irritado. Ela não tinha isso. Como um anjo, ela não tinha essas coisas. Ela era um ser puro, Deus dragão do caos. Por favor, acompanhe-me até o Pai Celestial. Ele está esperando por você. Ela falou com grande dificuldade, mas, felizmente, ainda conseguiu manter seu profissionalismo. Mostre o caminho. Victor assentiu enquanto sorria.